Mas, Eliseu, eu quero falar contigo também sobre uma ligação que Trump fez com Putin. O que está no radar, meu amigo? Conta aí. O fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ponto final. Esse foi o cerne dessa ligação, que durou algo em torno ali de 40 minutos. Enquanto Mauro Vieira, nosso chanceler brasileiro, estava reunido com Marco Rubio, Donald Trump estava no telefone conversando com ninguém mais, ninguém menos do que Putin, um homólogo dele lá na Rússia. Discutiram várias coisas. Dentre elas, o possível fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. E aí tem um avanço nessa conversa. Aliás, esse avanço foi registrado e confirmado em nota por Donald Trump. Ele disse o seguinte, que ele é capaz de ir até o encontro de Putin se Putin quiser encerrar de fato essa guerra. Em contrapartida, os Estados Unidos voltariam a se relacionar comercialmente com a Rússia, que a gente sabe vem sofrendo sanções há muito tempo do mundo inteiro, não apenas dos Estados Unidos, diversos outros países. Mas para isso, Putin tem que aceitar os termos para um cessar-fogo definitivo dessa guerra por lá, que já dura 3 anos. E daí, para completar, amanhã está prevista a visita de Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. E Trump, na mesma nota, já disse: vou conversar com Zelensky sobre isso e, se ele quiser, a paz já sai assinada. Então a expectativa está alta lá em Washington para que, mais tardar amanhã, Zelensky aceitando os termos propostos por Trump e por Vladimir Putin, Trump possa ir ao encontro de Vladimir Putin em algum lugar do mundo, muito possivelmente Budapeste. Agora, temos um problema. O nosso correspondente lá na Europa, o Luca Bassani, até falou isso. Mas Putin não pode voar para Budapeste, porque Budapeste, a Hungria faz parte do Tribunal Penal Internacional. Se ele voar para lá, ele pode ser preso. Mas você vê que o presidente lá do país gosta do Putin, então pode não prendê-lo. Temos um problema diplomático a ser resolvido se, de fato, a negociação chegar nesse lugar. Uma outra situação também envolvendo tudo isso é que já na segunda-feira, Marco Rubio deve voar para a Rússia para se encontrar com funcionários do alto escalão do governo russo para já desenrolar esse assunto. Cine, a ideia é: vamos colocar tudo que temos em pauta, vamos discutir, ajustar isso num documento para o quanto antes encerrarmos essa questão. É Donald Trump querendo ser o grande nome do mundo nesse momento, talhar ali o Trump, né, o nome dele no hall dos presidentes mais importantes desse país e de uma das pessoas mais importantes do mundo. E, como a gente sabe, né, Cine, tentando ali cavar, quem sabe para 2026, o Prêmio Nobel da Paz, que ele tanto quer, aliás, ele e Lula, né? Lula nunca mais falou sobre o Prêmio Nobel da Paz, mas também estava de olho. Agora está mais contido com relação a isso, não tem expressado tanto, mas Trump quer porque quer e está trabalhando para isso. Valeu, Eliseu Caetano. Obrigado pelas informações. Um bom trabalho para você, meu amigo. Eliseu, rapidamente, deixa eu só te perguntar algo. Donald Trump também se referiu ao Hamas, né? Porque, diante daquela confusão envolvendo a entrega de corpos, um dos corpos não era de um dos judeus que foram sequestrados à época daquela invasão do grupo terrorista. Donald Trump não está gostando muito dessa história, né? Rapidinho, meu amigo. Exatamente. Cine, a gente já estava falando sobre isso há algum tempo e agora veio um post, foi ainda há pouco, inclusive. Donald Trump não para de trabalhar e você não vai se ver livre de mim nem tão cedo, viu? Porque esse homem gera notícia. Ele disse agora o seguinte, que os Estados Unidos podem invadir a faixa de Gaza e exterminar todos os terroristas do Hamas que estão envolvidos nesses assassinatos que estão acontecendo por lá. Assassinato em série de palestinos que estavam ajudando, colaborando ou trabalhando junto com os israelenses durante esse período de ocupação por lá. Então ele fez esse post indo reto dizendo: se o Hamas continuar a matar pessoas em Gaza, o que não era o acordo, não teremos escolha a não ser entrar lá e matar eles. Agradecemos a sua atenção por esse assunto. Deu o seu recado e através das redes sociais. Agora, Evandro, essa é a 4ª geração, viu, de líder do Hamas, porque as outras 3 já morreram durante esse período de guerra. Vamos acompanhar isso daqui. Pelo visto, você não vai se ver tão cedo livre de mim, viu, seu Evandro Cini? Muito boa tarde para você. Eu volto amanhã.
aqui no 3 em 1. Opa, obrigado, Eliseu Caetano. A gente tem muita coisa para conversar todo dia aqui, meu amigo. Inclusive, Donald Trump fala nesse momento, né, o presidente norte-americano, que teve essa conversa com Vladimir Putin nesta quinta-feira, ao mesmo tempo em que o chanceler Mauro Vieira se reunia com Marco Rubio. E o que o Eliseu Caetano traz de informação para a gente é que a conversa não foi tão amistosa, digamos assim, quanto era esperado pela equipe do governo brasileiro. Mas a gente precisa aguardar agora as manifestações dessas autoridades para entender como que eles vão falar sobre essa reunião. Ao mesmo tempo em que Donald Trump tenta alinhar um discurso ou um diálogo com o presidente russo, Vladimir Putin, para botar fim ou chegar a um acordo em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia, a exemplo do que ele fez entre Israel e Hamas. Falando nisso, o presidente norte-americano também agora se coloca à disposição, digamos assim, de uma maneira bem singela, para interferir nessa situação e até mesmo invadir o território de Gaza, caso o acordo não seja cumprido da maneira como foi delineado pelas partes e que, inclusive, recebeu também a assinatura de Donald Trump. Então, são várias questões agora que estão sendo tocadas pelo governo norte-americano e o Eliseu Caetano até disse, né? Isso poderia trazer talvez o Nobel da Paz, mas embora esteja distante essa possibilidade, porque isso só aconteceria no próximo ano, mas o presidente norte-americano assume várias frentes na tentativa de desmanchar conflitos, que é algo que ele propôs assim que assumiu esse poder pela segunda vez, né, Alan Gani? Com certeza. A plataforma do MAGA, aliás, o Donald Trump, ele sempre entendeu que essa guerra entre Rússia e Ucrânia, a Ucrânia, a OTAN, o Deep State norte-americano são muito culpados, sim. Ontem eu assisti, um excelente documentário, uma pré-estreia da Brasil Paralelo, mostrando como o Deep State norte-americano, as agências, a CIA, o FBI, o Departamento de Estado, a burocracia não eleita, Evandro, como eles criam narrativas que influenciam o mundo inteiro. Inclusive narrativas que a direita aqui compra em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. E mostra um contraponto do Trump, à época, dizendo que a Rússia não era tão culpada assim. Com a anexação da Crimeia, por exemplo, houve uma votação e a Crimeia aceitou fazer parte novamente da Rússia. Lembrando que a Crimeia passou para a Ucrânia durante a Guerra Fria, né? Que o presidente, à época, tinha origens ali na região da Ucrânia e, numa decisão burocrática, passou para a Ucrânia, a região. Mas mostra como também os Estados Unidos patrocinaram a Revolução Maidan. Isso é fato, isso é factual. Aquela escalada da violência em 2014. Então, o Trump ele tem o objetivo de terminar com essa guerra porque ele entende que o próprio Ocidente escalou essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e essa guerra era evitável. Só que tem um problema. Até que ponto que um presidente nos Estados Unidos ele consegue driblar esse Deep State tão poderoso? Porque esse Deep State norte-americano ele é pró-guerra. Então, eu vejo claramente, o Trump quer acabar com a guerra, o Trump não é beligerante, mas é muito difícil você lutar contra o Deep State norte-americano.